Muito bem, ouvintes da Mix, agora é hora da gente falar sobre eleições da OAB no estado de São Paulo. Pois é, já estou aqui em vídeo, você já pode ver aí, com o Alfredo Scaffi Filho, que é candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no estado de São Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Eudes, eu estou muito orgulhoso, muito honrado de poder estar falando para essa região próspera, paulista, de pessoas trabalhadoras, que é a região de Prudente. Parabéns pelo seu programa. Estou muito honrado da gente poder transmitir uma mensagem positiva de futuro para a advocacia paulista. Obrigado. Alfredo, antes de entrar nas perguntas jurídicas propriamente ditas, eu queria que você falasse um pouco do seu currículo, né, no mundo jurídico. Isso, olha, eu me formei muito cedo, Eudes, com 22 anos, e tive muita dificuldade nos primeiros anos para advogar. Isso me preocupa muito com o jovem advogado que está tendo o mesmo problema com o mercado de trabalho hoje, até porque a minha inscrição inicial 128524, imagina que nós estamos na inscrição 500 mil. Eu passei por vários momentos difíceis no começo da minha carreira, acabei indo para o funcionalismo público, fui delegado de polícia, posteriormente eu fui secretário municipal em Campo Grande, fui juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, com outras posições em alguns órgãos diversos no estado de São Paulo, uma vida pública que eu conheço bastante, e obviamente, desde 2001 eu estou na advocacia de volta, porque eu acabei largando o serviço público, estou há mais de 25 anos advogando já. Mas a gente precisa repaginar a OAB, Eudes. A OAB hoje está diminuída, ela está pequenada, ela é uma entidade que precisa ser grande, precisa ser forte, corporativista, né? Ela só existe para defender e proteger a advocacia. Nós precisamos tirar a ideologia política da OAB. O presidente da OAB é aquela pessoa que conversa com tudo e com todos. Precisa defender e proteger a advocacia. Nós queremos uma OAB de volta para o advogado, sem politicagem, sem incompetência, sem custos altos, sem uma prestação de serviço vagarosa. A gente quer tudo o contrário. A gente vai fazer uma OAB de volta para o advogado para ele se sentir dentro de casa novamente. A sua chapa é a Nova Ordem 33, isso mesmo, né? Nova Ordem 33, exatamente. Número Quais são as 33. principais propostas, além dessas que você disse aí, né, da relevância da Ordem dos Advogados no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é um estado que movimenta, sem dúvida, o judiciário grandemente. Mas tem pouco poder diante da ordem nacional, não é? Ou estou errado? Não, não necessariamente, Eudes. A Ordem Nacional, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, ele não tem eleição direta para o seu presidente. Eu não sei se eu já te contei isso, mas o projeto de lei 1123/22 é da minha autoria. Eu fiz um projeto de lei para que houvesse e vai haver eleição direta para o presidente do Conselho Federal. Eudes, imagina que vergonha que a advocacia está passando. A advocacia que empurrou a eleição direta para presidente da República em 84, você se lembra disso? A gente era criança, mas a gente lembra disso. E hoje nós não temos eleição direta para o próprio presidente do nosso Conselho Federal. Quer dizer, essa é uma Absurdo. incoerência absurda. A sociedade civil não aceita uma coisa dessa. Por quê, Eudes? Porque a sociedade civil, quando ela pergunta cadê a OAB, é porque nós estamos no pior momento. E esse pior momento foi causado pelos meus adversários. Tem muito adversário meu que quer voltar para a OAB. Eu te pergunto, Eudes, eles são solução daquilo que eles causaram de problema? Não dá para entender essa turma. As minhas propostas são propostas razoáveis, positivas, factíveis. Nós vamos criar 100 escritórios no interior de São Paulo, contratá-los mesmo, para defender prerrogativa. Sabe por quê, Eudes? Porque o dinheiro da OAB é para o advogado, não é para festa e para baile, não. Não é para resort, não é para festinha, não é para jogar fora. A gente tem que ter um serviço célere na OAB. A gente tem que ter um plano de saúde pela metade do preço. Nós vamos construir o Hospital do Advogado. Nós vamos ter tecnologia de informação de ponta para o advogado que é idoso, para o advogado jovem. Um vai ajudar o outro. A gente precisa dialogar com o judiciário, Eudes. O judiciário não está respeitando a advocacia. Nós não somos menor do que ninguém. O advogado só quer liberdade para trabalhar, Eudes. É isso que ele quer. Ele quer respeito aos honorários, ele quer respeito ao seu trabalho, ele quer isonomia com as demais carreiras jurídicas. É só isso. E outra, Eudes, isso eu não estou inventando, isso já está na lei. É que, infelizmente, Eudes, a nossa proposta é de um Alfredo Scaff, presidente da OAB, líder, corajoso, independente, conversando com todos, dialogando, resolvendo os problemas, aumentando a assistência judiciária
né? Sendo célere o recebimento dos honorários da assistência judiciária, porque os advogados ajudam muita gente no interior que não tem condição de pagar advogado. Então, Eudes, a gente quer uma OAB voltada para o advogado e não para politicagem, e não para interesses políticos, e não para ideologia, e não para bandeira político-partidária. Imagine uma Agora, coisa, Eudes. A pode gente é falar. uma entidade, a gente é uma entidade profissional. Nós temos que lidar com todo tipo de argumentação política. Só que a política que eu quero fazer é política para advocacia. Se eu quiser fazer política partidária, o lugar não é a OAB. Política partidária se faz, você se filia num partido e é candidato. Agora, para ser presidente da OAB, eu vou repetir, eu vou conversar com todos e todos que tiverem boas propostas para advocacia terão portas abertas conosco. Alfredo, o momento para os juristas, o momento para o sistema judiciário é um momento muito ruim. Muito. Desde as últimas eleições, né, para presidente da República, antes dessa, né, eleição lá do Bolsonaro, ataques ao judiciário, ataques ao TSE, enfim, uma série de situações e que, em grande parte, é verdade que o sistema judiciário está muito tendencioso e a OAB está silente nesse sentido, né? A OAB pode fazer o quê? Excelente pergunta, Eudes. Essa pergunta é pergunta de US$ 1 milhão, né? Como a gente brinca, né? Olha, a OAB não muda a decisão judicial, né, Eudes? Mas a OAB precisa ter postura, precisa ter voz, precisa ter atitude. Por que que você existe como Ordem dos Advogados do Brasil? Você tem que ter postura, você tem que chamar a imprensa, você tem que dizer que determinados atos arbitrários estão errados. E não é ficar sabonetando. Deixa eu ver, vamos ver o que acontece. Isso será resolvido. Não! O que é contra a Constituição, o presidente da OAB tem que bater na mesa e dizer: isso é ilegal, isso é contra a Constituição. Porque, Eudes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um empresário internacional bilionário. Você investe no Brasil com um sistema jurídico desse? Fala sério para mim. Não, né? Não. Não, você vai procurar colocar o seu dinheiro onde existe segurança jurídica. E a segurança jurídica não é o advogado que dá. O advogado ele peticiona, né? O advogado ele pede, ele tem a tese dele. Quem dá segurança jurídica é um judiciário competente, é um judiciário seguro, são ministros que a gente tem que admirar. Eu não gosto de ataque ao judiciário, mas eu acho que o judiciário, como você falou, está se equivocando muito. Está sendo nada razoável em algumas decisões. E aí a gente precisa, obviamente, a advocacia com o parlamento não mudar a situação, mas pelo menos tentar consertar, fazer propostas propositivas. Por quê? Porque a gente quer o bem do país, Eudes. A gente não pode fazer nada nesse país sem querer o bem e amar o país antes. A gente precisa querer o bem do país, sendo advogado, juiz, promotor, delegado, qualquer operador do direito, deputado, senador, presidente, governador, nós temos que agir em conjunto para pacificar esse país. Agora, como você disse, determinadas decisões judiciais estão erradas? Estão. Estão equivocadas, sim. A gente não, a gente tem que falar que estão equivocadas, porque é somente na base de uma pressão positiva, de argumentos válidos, é que a gente vai mudar determinadas situações. E não só no judiciário, viu, Eudes? Na política também. No executivo também. A gente tem exatamente o prazo para escolher melhores pessoas. E é isso que a gente tem que batalhar. Agora, cercear a opinião, cercear a liberdade, é melhor a gente fechar o país. Não existe. A advocacia é o pilar da democracia. A imprensa é o pilar da democracia. O que você faz, Eudes, é o pilar da democracia. Doutor Alfredo, a eleição para a região aqui de São Paulo, né, para a OAB, vai acontecer agora neste mês, né? 21 de novembro, 21 de exatamente. novembro. Bom, Isso. para aqueles que estão acompanhando aqui, que não entendem muito da advocacia, como é que funciona essa eleição? Olha, a eleição agora ela vai ser totalmente digital. Você tem que se atualizar o seu cadastro como advogado na OAB. É coisa mais fácil, é só entrar no site da OAB e atualizar o cadastro. Um dia antes da eleição, todo mundo vai receber um link para acessar, né? Esse link é de uma empresa que vai realizar a eleição, não é a OAB que vai realizar. A OAB terceirizou esse serviço. Então você vai entrar na página dessa operadora da eleição, vamos dizer assim, e Uhum. lá vai ter todo o procedimento para você votar. Como é que faz para votar no Alfredo? Tem que escolher o número 33
né, na seccional de São Paulo. Eu agradeço muito, Eudes, você me dar essa oportunidade. Eu quero, Eudes, sinceramente, pedir o voto de todo o pessoal da região de Prudente, de São Paulo toda, para nos dar uma oportunidade da gente fazer um futuro na OAB. Os meus adversários, Eudes, não é opinião minha, é fato. Eles são todos do passado. Eles já tiveram essa oportunidade, eles não fizeram, eles não deixaram um legado, eles não fizeram o mínimo que a gente esperava. É por isso da nossa indignação que a gente tem que voltar a advocacia para o prestígio, para a dignidade e mais, viu, Eudes? Advogado nasceu para ficar rico. Advogado tem que pagar boleto, tem que encher geladeira. Ele é uma profissão autônoma, liberal. Então a gente precisa colocar na cabeça da sociedade civil que os demais operadores do direito recebem salário dia 5, faça chuva ou faça sol. Nós não. Eu não sei quando eu vou ganhar o meu próximo honorário, eu vou ter que trabalhar muito. E a gente precisa ter advocacia liberta, com opinião, com austeridade, com isonomia, com igualdade. Muito bem, está aí o doutor Alfredo Scaff Filho. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Mix. Os microfones estão sempre abertos aí para a democracia, para esse importante momento que a OAB está vivendo, que vença o melhor, na opinião de todos. Obrigado, Eudes. Um prazer imenso te conhecer. Vamos ver, depois que a gente vencer essas eleições, eu vou te dar um abraço pessoal imprudente, tá bom? Opa, tá joia. Muito obrigado aí pelo carinho conosco.